Olá, boa tarde. Olá, Beatriz. Vocês estão me escutando? Tá funcionando o áudio? Vocês me escutam? Então tá. Sim, muito bom. Então, boa tarde a todos e todas. Temos aqui um bate-papo astrológico, como sempre, de muita importância, esse nosso espaço de troca. Então, por onde começar? Os últimos 3 dias, a gente teve o trânsito no céu da Lua em Gêmeos. Isso trouxe para nós uma influência aqui na Terra de com qual consciência a gente está fazendo uso do nosso poder da palavra, que cocria realidades. Então a gente pôde ter maior consciência dos nossos processos mentais, de quais palavras a gente está escolhendo propagar, qual é a melhor hora, o discernimento entre a hora de falar e calar. A minha fala, ela tá vindo de qual lugar? Da expressão da verdade do meu coração, do meu sentir? Ou tem aí uma incoerência, uma contradição? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço, uma hipocrisia, que já é um prenúncio da série de eclipses que vem a partir do meio do ano, no eixo Gêmeos-Sagitário, que é o eixo da verdade e da mentira, né? Da coerência e da hipocrisia, da ética, dos princípios e da contradição. Então, os últimos dias com essa lua em Gêmeos, muitas pessoas podem ter sentido vontade de estudar algo novo, né? De abrir a percepção intelectual, de resgatar uma área do saber, do estudo acerca de si mesmo, acerca da vida. Outras pessoas podem ter ficado influenciadas e se contaminado por notícias que ficam propagando energeticamente o medo, o pânico, o terror. Que notícias, que informações, né, que é os Gêmeos, estão sendo úteis e que notícias, informações estão fomentando e praticando um desserviço para o coletivo nesse momento. Com qual consciência a gente está consumindo e se alimentando dos processos mentais, da comunicação, da informação. Nós somos mensageiros propagadores de qual mensagem? Da luz, do otimismo, da fé, da esperança, do alento, do acolhimento ou do terror, do pânico, do medo, né? Então, os últimos dias trouxeram essa consciência pra gente com qual tipo de consumo mental, intelectual a gente está conectado. E o quanto que as nossas escolhas, as nossas decisões que passam pelas escolhas dos processos mentais influenciam a cocriação da nossa realidade, que tem uma influência, um impacto no coletivo, o quanto que as nossas escolhas de hábitos e consumos mentais podem, né, beneficiar ou prejudicar, e a partir da frequência e conexão que a gente alimenta, né? E aí, falando disso, queridos, ontem a gente teve um novo trânsito no céu. Então, lá naquela grande conjunção capricorniana do equinócio,
a gente tem agora 2 planetas no signo posterior a Capricórnio, que é Aquário. Aquário, para mim, que estudo, né, e me dedico à astrologia há um bom tempo, Aquário para mim é um dos signos mais complexos que tem. Eu sempre digo isso para os meus alunos. A complexidade do Aquário começa, por exemplo, né, para quem compactua com a minha visão e interpretação de astrologia moderna, ele é regido, ele tem dupla regência. Então ele já tem uma dicotomia de luz e sombra ao quadrado, né? Ele tem a potência luz e sombra de Saturno e de Urano. Só que Saturno e Urano, eles são completamente antagônicos. Saturno é a ordem, é a estrutura rígida, é aquele que mantém o status quo. E Urano é o planeta que promove o caos, a mudança, que derruba o status quo e que gera a revolução para que se promova uma nova ordem, diferente daquela que existiu, por considerar que as coisas precisam de uma constante atualização, modernização, e o obsoleto e o velho, né, ele precisa cair, digamos assim. Então, olha a complexidade de Aquário. Aquário, ele é antagônico por natureza, a começar pela sua dupla regência. O Aquário, ele tem esse antagonismo dentro dele entre o velho e o novo, né? Entre ordem e caos. Como lidar com isso? A gente nunca sabe o que esperar de um Aquário. Ele tem, inclusive, essa natureza, né, uraniana, do inesperado, da liberação, da libertação, do novo, da surpresa. O Aquário, ele tem a complexidade mental, intelectual também. É um signo vanguardista. O processo mental do Aquário é muito, não só complexo, como rápido, sagaz, que são as características de Urano. Então, fica desafiador compreender como funciona, né, o modus operandi, o funcionamento comportamental e mental dos aquarianos. Bom, dito isso, ontem a gente ganhamos aí um novo trânsito no céu. Se juntou a Saturno o planeta Marte, que é o regente dessa lunação, né, de Áries, e onde está o Sol nesse momento. O Sol está transitando em Áries, o regente de Áries é Marte. E ontem Marte entrou em Aquário. O que a gente pode esperar disso? O que isso significa? Muitas coisas. Primeira, estamos nesse momento no céu com energias bélicas, de conflito, de guerra, porque a gente está com o astro-rei, o Sol, né, aquele que é o centro do nosso sistema vigente até agora, conhecido, a menos que Urano venha aí revolucionar, muito provável, né, as nossas crenças, os nossos sistemas. Então até mesmo a gente vai poder, de repente, reconhecer, incluir, integrar novos planetas aí na nossa configuração do que a gente conhece, entende até hoje, cientificamente falando, e Aquário é o cientista, né, que compõe o sistema solar. São mudanças de paradigmas, né? Na astrologia a gente trabalha com o sistema ptolomaico, que não considera o Sol o centro do sistema. A gente considera o ptolomaico, que é o geocentrismo. Então a Terra, ela é o centro
do sistema para avaliação zodiacal. Isso foi uma grande mudança de paradigma, de visão lá, né, na antiguidade, na história da humanidade, da astrologia, porque alguém veio e falou assim: ei, vocês estão pensando tudo errado. Deixa eu contar aqui para vocês, né? Os astrônomos, os cientistas, Galileu, todos esses visionários vanguardistas uranianos que observavam o comportamento, né, da natureza, e são pessoas que buscam, né, o sentido, as respostas para a existência. Um caráter bem filosófico de Sagitário e científico de Aquário. Muito bem. Então, a gente está nesse momento com o astro-rei transitando em Áries. Isso já dá, né, querendo ou não, em vários setores, de várias formas diferentes na nossa vida, a gente pode se sentir mais irritado, intolerante, impaciente, bélico, lidando com conflitos, com briguinhas, com discussões, a beligerância, a impulsividade, a coragem, a liderança, tudo isso é Áries. Só que agora, o que a gente pode esperar do Marte, que é o planeta pai, guerreiro, né, o deus da guerra, em Aquário? Bom, a gente pode esperar, né, conflitos humanitários, conflitos de ordem interrelacional, conflitos na área científica, conflitos nas relações, porque Aquário fala, ele não é filho de Vênus, mas ele rege as relações humanas, né, a troca do coletivo, a cooperação, a solidariedade. Então, ou a gente vai ver indivíduos, que é a característica do Sol em Áries, a individuação do ser, ou a gente vai ver indivíduos se tornando numa polaridade sombria do Aquário, frios, distantes, extremamente individualistas, egoístas, indiferentes ao próximo, ou a gente vai ter a oportunidade dessa energia marciana, aquariana, da gente tomar atitudes, da gente promover ações positivas em prol do coletivo, da cooperação, da amizade, da solidariedade, da comunidade, da humanidade, né? A gente pode esperar esse Marte ao lado de Saturno uma certa cobrança, uma cobrança planetária acerca da nossa ação. Ei, escuta aí, você que tá na sua bolha, na sua zona de conforto, o que você está fazendo? Ação, o que você está fazendo pelo próximo? Né? Qual é a sua ação em prol de um altruísmo, de uma coletividade? E não necessariamente a gente vai precisar sair por aí fazendo doações financeiras, usando o nosso corpo físico para fazer algum tipo de ação voluntária, que o Aquário fala muito do voluntariado, até porque a gente está com um convite nesse momento para o isolamento social como uma medida protetiva, né, do cuidado humanitário. Só que a gente pode usar as ferramentas aquário-uranianas da tecnologia, da inovação, as ideias inventivas, os projetos para criar. Ares cria. Então, o que a gente precisa criar? Deixar o nosso ser, o nosso canal manifestar, expressar através de nós, da nossa individuação, um projeto, uma ideia futurista, vanguardista, diferente, alternativa para encontrar uma solução para o conflito atual. Como que num desafio atual a gente encontra uma solução diferente para um problema que é
reeditado, constante, presente através do passado. Então, o que que a gente pode? A gente acordou com a lua em Câncer hoje, né? O que que a gente pode aprender com o passado para no presente, saindo da lua em Gêmeos, escolher fazer diferente, usando os nossos atributos, qualidades, dons e talentos, para a gente revolucionar e trazer uma realidade cocriada diferente lá na frente, né? Então, o que que a gente precisa criar? Daí eu faço um link que ontem na astrologia maia, no domingo a gente finalizou uma onda encantada da estrela, que foram 13 dias trazendo pra gente a consciência da nossa beleza, da nossa arte, dos nossos dons e talentos, né? De como a gente pode suavizar, harmonizar o mundo, através do nosso eu beleza, do nosso eu arte. Qual é a nossa dificuldade de valorizar e reconhecer a nossa arte, né? Entendendo que arte é tempo. Ou seja, em outras palavras, entendendo que arte não é você ser expert numa habilidade técnica artística, você ser um pintor, um fotógrafo, um dançarino, um poeta. Arte é tempo no sentido de que é a essência da vida, é a qualidade intrínseca do ser de ser, tá? Não exige um esforço, é uma qualidade natural da nossa existência. E aí ontem, então, pela astrologia maia, a gente começou um ciclo de 13 dias novos, né? Ciclo também tá super aí análogo ao dia de hoje, com a lua em Câncer e o sol em Áries. Ambos estão falando muito, gritando muito a nossa relação com a vida. Então a gente começou ontem um ciclo de 13 dias do dragão. O dragão, na astrologia maia, tem uma palavra, né, a mais gritante que representa ele, que é vida. Então, qual é a nossa relação com a vida nesse momento? A gente acorda hoje com a lua em Câncer. Então, a lua em Gêmeos ajudou a gente a expandir os nossos processos mentais, né? Abrir a mente, abrir a percepção, para hoje, com essa mente, essa razão funcionando a nosso serviço e não contra nós, nos sabotando, nos boicotando, a gente entrar em contato hoje, então, com o nosso sentir, com o nosso coração, com as nossas emoções. Do touro, que é a sensorialidade, os outros sentidos, a gente foi para a nossa capacidade intelectual, lógica, de raciocínio mental, a nossa razão, e agora a gente alinha com o nosso coração, com o nosso sentir. Através desse alinhamento, a gente cessa as dúvidas, confusões, incoerências, contradições, que são fontes do sofrimento, do apego ao sofrimento, de uma identificação inconsciente psíquica, com uma personalidade falsa, um falso eu, uma falsa identidade que serve para a gente, né, se colocar no mundo, mas que não corresponde à nossa essência real. Então agora é o momento dessa morte, né? O coronavírus não está vindo com, dentre todas as suas funções que ele tem, que são inúmeras, também trazendo a gente para o contato com a morte iminente, para a soltura do controle. A gente não sabe se a gente vai estar vivo amanhã. Então, se eu morrer amanhã, eu vivi hoje, ou eu tô zumbizando, ou eu tô sobrevivendo, né? Eu tô com o sol em Áries de corpo e alma inteiro, pleno, total, apaixonado, passional na minha vida, ou eu tô economizando energia, paixão, né, no padrão do medo e da escassez. Eu tô na confiança, na entrega, na rendição né, muito o arcano a louca do tarô, que é muito Áries, né, muito a casa 1 do mapa astral, com essa energia, ou eu tô retendo o fluxo
economizando, ou eu estou reprimindo, represando, né, a energia vital, a energia criativa, a energia de vida, porque tem um medo profundo de entrar em contato com toda essa potencialidade de ser e sair, né, morrer um fragmento do ego que está resistindo e protegendo, né, com essas couraças, mecanismos de defesa e proteção, para, né, resistir e persistir essa falsa ideia de eu que perpetua o ciclo sadomasoquista de sofrimento, tá? Então, com a Lua em Câncer hoje, é uma grande chave, oportunidade para, né, enfim, inúmeras, muitas coisas. Eu vou focar aqui em algumas. A primeira quais são os seus vazios internos? Como está a sua relação com a vida? Como está a sua relação com a sua própria vida? Como está a sua relação com a sua ancestralidade, com a sua família, com o seu núcleo de origem, com o seu núcleo sanguíneo? E a sua família de alma? E a sua família de irmãos planetários? Como está a sua relação com as suas raízes? Como está a sua relação com a sua casa? O seu lar físico, a sua residência emocional, a sua casa planeta Terra? Como está a sua relação com a palavra cuidar? Como você está se cuidando? Cuidando da sua energia, do seu tempo, das suas emoções, das suas necessidades físicas, financeiras, emocionais. Porque agora, a gente tem falado há um tempo, amor próprio e autocuidado são vitais, essenciais, necessários para restabelecer dentro desse alinhamento e transição planetária o equilíbrio e a harmonia na troca de dar e receber com o mundo, né? Então, é um cessamento, é um cessar dessa morte psíquica, física, emocional, energética, frequencial, social, política, educacional, em todos os níveis, financeira, para que essas estruturas doentes, tóxicas, nocivas, né, continuem caindo, porque o novo precisa chegar. Enquanto essas estruturas rígidas, cristalizadas, velhas, que são representadas como mágoas, ressentimentos, pactos de vingança inconscientes, que perpetuam as sabotagens e boicotes, desconexão com o nosso eu essencial, real, nosso sentir, a nossa natureza instintiva, intuitiva, a nossa emoção, o nosso sentimento, né? Então, qual é o nosso medo profundo? Qual é o medo mais profundo que a gente carrega de revelar o nosso eu essencial? Qual é o processo nesse momento de desconstrução, de falência, de deixar ir, deixar morrer, né? Soltar as folhas com a energia do outono, desse velho eu, identificado com a nossa infância, nossa criança ferida, a nossa memória ancestral, a nossa memória kármica de sofrimento, de não merecimento, né? Da felicidade, de escassez, de rejeição, exclusão, não pertencimento, traição, abandono, com a Lua em Câncer hoje, né? Qual é a ferida do abandono que todos nós estamos precisando integrar e curar? Quem está abandonado em nós? Quem foi abandonado? Onde a gente se abandonou? Né? Onde a gente entendeu que para a gente ser alguém, ser amado, ser reconhecido, pertencer, a gente precisava entrar numa distorção de amor, uma distorção de feminino e masculino por consequência, uma distorção de se eu amar o outro desta forma, eu vou ser amado. Então o nosso amor, ele está nesse momento condicionado a um caráter, um comportamento infantil, imaturo, de mendicância, né? Ao invés da gente reconhecer a magnitude, a abundância ilimitada do nosso ser, que nós já temos tudo que a gente precisa
que nós já somos tudo que a gente é e pode vir a ser de forma potencializada e ilimitada, a gente fica buscando no outro aquilo que nos falta. Mas essa falta não é porque falta, porque a gente já tem, já tá tudo dentro. É porque a gente tem resistência, escapa, se sabota, se boicota para perpetuar o padrão do drama, da vítima, do sofrimento. Então a gente faz de tudo, a gente se distrai, a gente se amortece, a gente se entorpece, a gente se desconscientiza de quem somos, do nosso ser, e a gente se busca no outro para perpetuar esse ciclo, né, sadomasoquista de sofrimento da história da humanidade. Só que nesse momento a gente está fazendo isso. A gente está fazendo uma transição, um realinhamento com a morte, né, dessa identificação com esse passado, com essa história, com essa era de peixes, com essa era da vítima, com essa dramatização do eu. E a gente está se direcionando, se realinhando para uma frequência e consciência maior de vibração, né, do quarto chakra, em maior abertura, consciência do que é amor, de que somos amor e como trocar e nos relacionarmos com o outro de um novo lugar a partir do relacionamento com nós mesmos. Em primeiro lugar, nos provendo, nos nutrindo, nos protegendo, nos cuidando, nos acolhendo daquilo que a gente tem como carência, porque na nossa história, no nosso passado, dessa e de outras vidas, a gente acha ou sentiu, são as feridas intrínsecas da existência humana, né, do desacoplamento, do corte do cordão umbilical, da individuação do ser, que a gente acha que não recebeu o suficiente, o necessário que a gente precisava, né? Que é a raiz da miséria humana. É a raiz da miséria, a perpetuação do início dessa live das guerras, dos conflitos, né? E é o que gera processos de codependências emocionais, que repercutem em codependências financeiras e etc. Bom, então, falando de cuidado, falando que, né, Plutão, Júpiter estão em Capricórnio, Saturno e Marte estão em Aquário. Todo esse momento de expansão, né, do nosso eu em prol do coletivo, da solidariedade, da cooperação. Uma lua em Câncer hoje, que é a lua e o signo do cuidado, do materno. Qual é a nossa relação com o nosso feminino, né, materno interno, com o feminino da nossa raiz, da nossa ancestralidade, e qual é a relação com o nosso feminino casa, planeta Terra. Então, eu fiz umas anotações ao longo dos dias, dos últimos dias, até, a Renata entrou aqui, né, os registros akáshicos, eles ajudam muito, né, nessa tomada de consciência, registros akáshicos, regressão, renascimento, que é o processo que a gente está nesse momento, né? Pleno processo de morte de uma parte nossa, que não vai existir, a gente sabe, né? Não tem como voltar ao que era. Não tem como. E não tem como perpetuar, ficar chorando sobre o leite derramado. As coisas já mudaram. Elas estão em processo de mudança. Muito latente, muito potente, muito forte. E como a gente lida com o processo de metamorfose e mudança? É o que faz toda a diferença, né? Com presença, consciência, resiliência, fé. Bom, então, falando do cuidado com a nossa casa planeta Terra, já que a gente está, a maioria ou parte da população em isolamento social, queria ver com vocês, se vocês repararam, nesse período de ficar em casa e ter que ir para dentro, entrar em contato com a sua intimidade, com a sua essência, a partir da sua presença, qual é a sua dificuldade de estar na presença?
de se dar autoescuta, de permitir um espaço, um tempo, um campo para você expressar o que você sente, mas você está se escutando em primeiro lugar? Onde você estava habituado a ficar fora de você? Será que você percebeu os seus hábitos de consumo, né, o impacto deles, como que eram os seus hábitos de consumo antes da quarentena, de ficar isolado em casa? Será que o seu lixo físico diminuiu? Como é a sua relação com o lixo, né? Que é matéria-prima, que a compostagem da vida, né? A relação com a morte e com a vida. O seu lixo diminuiu? Você recicla o seu lixo? Você composta o seu lixo? Você tem nojo do seu lixo? Você acha que o seu sangue menstrual, mulher, é lixo? Como está a sua relação com o seu sangue, com o seu ciclo menstrual? Você recebe o seu sangue, o seu ciclo menstrual com qual humor, com qual receptividade? Qual é a sua relação com o seu ser, o seu eu feminino mais profundo? Qual é a sua relação com o seu sangue e o seu lixo menstrual? Você usa absorvente descartável? Qual é a sua relação com o seu sangue? Você acha que ele é feio, ele é sujo, né? Você está desconectada, você tem uma relação de não gostar? E qual é a mesma relação com o seu corpo físico? Com a sua alimentação? Você está cozinhando para você? Você tinha terceirizado e delegado a sua nutrição e o seu cuidado para fora? Há quanto tempo você não cozinhava para você? Há quanto tempo você não ficava na sua casa? Física estrutural, física, corpo, emocional. Há quanto tempo você não limpava a sua casa, o seu HD, o seu computador, o seu HD mental? Você não limpava, purificava, reciclava? Como está a sua relação na sua casa com os produtos que você usa, né? Mulheres, quando vocês recebem a lua, o sangue menstrual de vocês, é absorvente de plástico descartável que vocês estão usando? Sabonete, né? Tá todo mundo, vamos lavar a mão, vamos lavar a mão, vamos lavar a mão. Que sabonete que vocês estão usando? Quais são os produtos químicos que estão nesse sabonete, vocês sabem? Quem aí tá lavando a mão o tempo inteiro com a torneira ligada e a água caindo e aí fica lá, né? Cantando 2 vezes parabéns para você com a água caindo. Quem limpa a casa com produtos químicos? Quem usa shampoo, condicionador, produtos de cuidados de higiene e com a casa física, né, que agridem a natureza? Para onde vão esses produtos? Tá? Os deliveries. Quem tá aí pedindo delivery toda hora? Quais são essas embalagens que vocês estão recebendo o tempo inteiro nos deliveries de plástico? Para onde vão esses plásticos? Com qual consciência estão sendo as suas escolhas diárias, né? Quem você está afetando com o seu hábito de consumo? Será que você precisa de tudo isso que você tem na sua casa nesse momento? Você está comendo todas as comidas que você pede? Você está jogando no lixo? Ou você está comendo mais do que você precisa e está faltando para alguém? Você precisa de todos esses produtos de maquiagem que você tem? Você precisa de todas essas roupas no seu armário? Quantas roupas você está usando agora? E sapatos? O que não tem mais serventia e uso? Ou o que você tem em excesso e que você pode eliminar e propagar, né, esse quarto chakra, que é o aspecto da doação desinteressada, né? Carro, combustível, como que tá o consumo nesse momento? Será que a Terra não está se regenerando pelo impacto, né, da diminuição
da compra, do consumo de combustível e despejo, né, na camada de ozônio, tem uma polêmica na internet nesse momento com uma participante do Big Brother que eu achei muito interessante, da Luísa Mel ontem, né, que é uma ativista em prol da natureza, da consciência do meio ambiente, dos animais, dos nossos consumos alimentares, né? Quem aí tá comendo carne, produtos industrializados, sem consciência, sem se importar de onde vem, como isso vai me afetar. Então, se eu não tenho cuidado comigo, se eu tô displicente, se eu tô abandonando o meu cuidado com a minha alimentação, né, com o que eu assisto, o que eu vejo, o que eu leio, o que eu falo, o que eu faço, o que eu como, como que isso impacta no mundo? Ah, foda-se, o mundo não impacta, não quero nem pensar nisso, ai que saco, ai deixa eu comer aqui o que eu quero, deixa eu fazer o que eu quero. Legal, só que saiba, e não tem mais como fugir, que tudo que a gente faz ou deixa de fazer tem um impacto no próximo. E agora é um momento de tomada de consciência pessoal e coletiva. Então tem essa polêmica, né, que uma das participantes do Big Brother falou, tais participantes não merecem ou não têm tanto mérito quanto outros porque são pessoas que têm muito dinheiro. E aí a gente entra numa discussão aquariana, né? Que aquário vem depois de Capricórnio. Casa 10 e casa 11 são as estruturas políticas, sociais. E tudo é política, né? Então, primeiro tem essa questão, essa discussão do mérito. Pera, mas quem tem mérito? O que é mérito? Quem são os iguais e os desiguais? Aí a gente entra na discussão de cotas, a gente entra na discussão, né, da militância negra, militância é aquário, a gente entra em várias esferas de discussões políticos-sociais. E aí a Luísa Mel trouxe um ponto de vista só de uma pessoa muito compassiva mesmo, né, para trazer que as pessoas estavam ali discutindo a meritocracia apenas, enquanto que ninguém, porque a participante falou da outra, ela não merece, porque ela tem dinheiro, ela não merece ganhar R$1 milhão, R$1,5 milhão, porque ela tem dinheiro e ela compra um perfume de baleia que custa R$6 mil. E aí a Luísa Mel trouxe um ponto de vista, né, super incrível, aquariano, que eu também, na hora que eu vi, assim, o comentário, eu falei, mano, por que as pessoas estão discutindo isso, sendo que elas deviam estar discutindo, quem faz um perfume de baleia, de óleo de baleia, do que quer que seja da baleia, né? É uma discussão num outro nível, um outro patamar, uma oitava superior, né? Então, assim, além das discussões, das inter-relações humanas, qual é a nossa relação humana só vai melhorar quando a nossa relação com a natureza, com os animais, estiver num outro lugar. O que a gente está enfrentando nesse momento como resultado das nossas más escolhas, hábitos, atitudes do passado, da história, pela nossa desconexão, falta de hombridade, de honraria, de cuidado, de proteção, de descuido com a natureza. Entendendo que a natureza não é só a árvore, é o rio, são os reinos minerais, vegetais, animais, de todos, né? Então, a questão, e ela traz isso, né? Quando que a gente se tornou essa sociedade, essa comunidade tão fútil, né? Onde que matar uma baleia, que quem é conectado, né, com os animais totens, animais de poder, xamanismo, que é um resgate da nossa conexão, né, com a natureza, oriunda aí do paganismo, quando que a baleia, ela traz uma medicina linda, né, da intuição, da percepção, da sensibilidade. Ela né, um mamífero, ela traz a questão da família, do cuidado, da maternagem. É lindo, é linda a essência e qualidade da baleia. Então, onde que a gente está matando uma baleia
para encapsular, né, a sua essência. O que a gente acha que a gente pode comprar tudo e todos, a vida, e a gente põe essa essência da baleia num potinho e vende por R$6.000 e alguém ganha dinheiro com isso. Essa é a vida, esse é o sistema que a gente perpetuou até agora. A compra de afetos, a compra de relacionamentos, a compra de eu nas mídias sociais, né? A compra de status, a compra de poder, a compra de reputação, tudo distorcido. E aí, graças aos deuses, né, e deusas, a gente tá nesse momento de realinhamento e ressignificação desse masculino e feminino extremamente distorcidos, pra gente voltar à essência e a gente tomar consciência e vergonha na cara, né, do que realmente tem valor, do que realmente tem importância na vida. E a gente sair dessa arrogância, dessa prepotência de achar que a nossa vida, que nós seres humanos somos superiores ou melhores que outros seres. E a gente pode comprar tudo, né? E tem muita coisa que a gente não compra. A gente não compra os valores, a gente não compra a liberdade, a saúde, a paz, a gente não compra poder agora sair de casa e abraçar uma árvore, tomar um banho de mar. Então, as coisas que a gente não compra são as coisas que têm valor, que não tem preço, que a gente está precisando valorizar, né? Urgente e imediatamente. O Marte e o Saturno em Áries, né? Já trouxeram. O Marte entrou em Áries, não, desculpa, em Aquário ontem, e já trouxe, né? A decisão no Senado da distribuição igualitária, ou tentando, né, minimizar a desigualdade social para a comunidade. Então isso já é uma decisão, Marte em Aquário do lado do Saturno, né? Se eu tô bem, o meu amiguinho, o meu colega, o meu vizinho não tá, não vale, não dá. Porque agora, né, a gente entendeu que felicidade só é real quando compartilhada, que todo mundo merece, todo mundo tem direito, todo mundo é igual como seres, né? O discurso do Papa, olha só o Papa, embora tenha várias críticas à hipocrisia, né, da igreja cristã, porque tá lá falando que todo mundo tem que ser igual, né, e pode ser uma parte minha cética, não do ceticismo que todo mundo tem, que ele tá lá discursando mais no seu império de ouro, né. Falando em império, eu li um texto essa semana e é importante com a Lua em Gêmeos, com todos esses aquários, a gente ficar muito atento às fake news, aos golpes que estão sendo dados, né, cada vez mais aí com as mídias sociais, com a tecnologia, as pessoas usando da maldade, da falsa idoneidade para prejudicar os outros. A gente tem forças de luz, de amor e forças de sombra nesse momento atuando no planeta Terra, né? Então tem muita gente usando essa situação de vulnerabilidade, fragilidade social, econômica, pessoal, para, né, tirar vantagem. E eu ia dizer para vocês, e perdi aqui, né? Então assim, tem ontem do Império, né? Eu li um texto, e esse era de verdade muito legal, que falava que a Itália está sendo uma das mais atingidas na Europa, como um processo, um resultado da ação-reação kármica, né? Colheita de toda a destruição, matança, assassinatos, mortes, maldades, né, inconsciências que eles provocaram no Império Romano. E a Espanha também, o Império Espanhol, né? Então a gente pode esperar aí também bastante na Inglaterra. Enfim, gente, é processo kármico. É importante entender que karma não é só pessoal, karma é coletivo, karma é humanitário. A gente está aqui para isso, para trabalhar os nossos karmas e os nossos dharmas, né? Então, uma outra coisa, Marte, Saturno em Aquário, vai ser a taxação de impostos dos ricos, né? Por quê? Que 90 ou mais de 90% da população ganha e 10 pessoas do mundo ganham 1 trilhão. Pera, isso não tá certo, isso não é igual, isso tem uma distância muito grande na balança do dar e do receber, não é uma questão só de mérito ou de sorte, né? Então, como que a gente,
Como que a gente equanimiza? Como que a gente faz uma proporção menos desigual, né, e mais justa, mais harmônica, mais equilibrada nas relações com a vida? Por que que uns ganham tanto e outros ganham nada? Não, pera, isso não tá certo, né? Então, estão sendo convocados a olhar para essas desigualdades, para a gente ver, tá, eu tenho 5, mas tem gente que tem 0, então o que que eu posso dar dos meus 5 sem ficar em falta para mim, porque a oração do amor próprio vem antes da oração do amor ao próximo, então eu só dou máscara de oxigênio para o outro, para o amiguinho, para o coleguinha, quando o avião tá caindo, se eu tiver para mim. Então eu preciso ser responsável pela minha máscara, me cuidar, né, ser autorresponsável, para a partir da autorresponsabilidade, né, do cuidado, do amor maduro, eu dar para o outro sem estar faltando para mim, eu dar porque transborda, eu dar porque sobra, eu dar porque eu tenho, e não porque eu estou esperando querer receber de volta, que é uma distorção da caridade, é uma distorção do caridoso que, né, que doa, que faz, mas que está esperando, que doa e faz condicionado, que espera algo em troca, mesmo que seja o reconhecimento, porque é um aspecto do ego da criança ferida que não foi curado por si mesmo. Então nós precisamos, né, acreditar em nós, confiar em nós mesmos, nos acharmos belos, plenos, abundantes, mas esse achar vem do sentir, né? Então, o quanto que a gente está bloqueado aí nesse sentir? Qual é a nossa dificuldade nesse momento de caramba? Por que que eu não encontro em mim aquilo que eu fico buscando no outro? Por que que eu estou alimentando com esse sol em Áries, né, a rivalidade, a competição, a comparação com outras pessoas? Por que que o que eu tenho não é suficiente? Né? Por que que eu não sou suficiente? Por que que eu não tenho valor? Por que que eu não mereço ocupar o meu lugar ao sol, ser, pertencer como todos, né? Então, o Marte e o Saturno em Áries, eles vêm falar, quem tem a chama acesa, quando acende uma vela alheia, não perde o seu brilho, pelo contrário, fica mais iluminado. É iluminando o próximo que a nossa chama interna aumenta. Só que, né, cuidado com essa chama interna, esse sol, para não ser o alimento do ego, e sim da essência amorosa e luminosa. Bom, a gente está no momento de, no presente, termos que olhar para o passado, ressignificar a nossa história, deixar cair como as folhas do outono uma roupagem, um personagem, uma identidade, um eu que está em pleno processo de morte. Como lidamos com essa morte, com essa passagem, com esse rito, e a gente se preparar para o futuro que vai vir e ser co-criado na realidade a partir das nossas escolhas presentes, né? Das nossas decisões aqui e agora. E que essas escolhas e decisões possam estar, a partir da presença e da consciência, de preferência, alinhadas e harmonizadas, equilibradas entre razão, fala, emoção e ação, para não gerar contradição, sofrimento e perpetuar o lugar de vitimização, né? Não tem mais espaço para vitimização, para culpabilizar o que quer que seja, Deus, o externo, o passado, a família. Agora é auto self-responsibility para a gente poder ir para uma responsabilidade solidária coletiva num outro lugar de consciência humanitária, tá? Ontem eu recebi um conteúdo de um livro que faz presságios do futuro, né? E muita gente ficou chocada. E assim, gente, não tem muito choque, né? Qual é a dificuldade de enxergar a realidade? Né? Muitas almas vão desencarnar, estão desencarnando mesmo. De tempos em tempos, para restabelecer o equilíbrio, a harmonia da vida, a soberania maior da vida, que é a Terra, a natureza, faz isso. Mas ninguém desencarna desse plano ou encarna sem assinar um contrato, sem acordar. Não existe isso.
né? Então, de novo, o que a gente tem para aprender com esse desencarne, com essa morte, com esse renascimento coletivo e pessoal, né? Então, é um momento também, com essa lua em Câncer hoje, da gente olhar para o nosso passado, honrar, ressignificar a nossa história. Eu tô até aqui com a minha, abri hoje, a minha árvore genealógica. Vocês já fizeram? Olha a minha árvore genealógica. Vocês conhecem os ancestrais de vocês? Já fizeram constelação sistêmica? Sabem os nomes dos ancestrais de vocês? As profissões? O mapa astral dos seus ancestrais? Os signos? O que eles gostavam de fazer? Quais foram os traumas deles? O que você está perpetuando na sua vida hoje? Impacto de fidelidade a esses ancestrais, onde você precisa romper, né? Se libertar dessa culpa de ser feliz, de ser abundante, de ter saúde, de viver, de propagar o bem, porque você está inconscientemente, psiquicamente conectado com as suas raízes e a sua ancestralidade por um pacto de fidelidade que agora você precisa cortar o cordão umbilical, romper e lidar, né? Lidar com maturidade com essa culpa, né? Essa culpa consciente. É uma culpa consciente, é diferente de uma culpa inconsciente, né? A culpa consciente é a autorresponsabilidade pelas suas escolhas, né? E muitas vezes é você, né, se colocar aí a serviço da sua árvore genealógica como a ovelha holística que vai fazer diferente, que vai olhar, honrar, agradecer a vida que recebeu, mas vai falar, olha, daqui pra frente eu escrevo a minha história, porque agora eu não sou mais vítima das situações, agora eu sou protagonista. O meu protagonismo vem da minha autoconfiança, né, de eu acreditar em mim, na minha verdade. Mas as minhas escolhas, o meu eu, ele tá viciado ou ele tá distorcido numa rebeldia, né, para ser alguém que eu não sou, porque eu não aceito quem eu sou de verdade, que gera confusão, que gera ficar nesse lugar de mais do mesmo, congelado, cristalizado, parado no tempo, no medo, né? Então, qual é o medo profundo de revelar quem se é em essência? Ainda que isso, por um lado, contrarie a perpetuação do status quo, né, do funcionamento, da ancestralidade, né, do padrão, onde que eu vou quebrar o padrão, isso é revelar a minha essência, quebrar o padrão é revelar a minha essência, e onde algumas outras pessoas vão precisar, né, revelar a sua real essência, perpetuando o padrão, né? Não tem certo e errado, tudo vale, tudo tem o seu serviço, a sua serventia, né? Tudo tem o seu lugar. É um momento de inclusão, de integração. E, né, na astrologia kármica, nas constelações sistêmicas, na astrologia sistêmica, a gente vê essas perpetuações geracionais. Normalmente, quando um membro da família desencarna, logo em seguida um outro membro nasce no núcleo, né? Então, todos nós estamos precisando incluir algum ancestral. Toda vez que a gente faz uma tatuagem, a gente, pelas constelações sistêmicas, é um excluído que a gente está reintegrando no sistema. E olha que interessante, a gente está indo para a era de Aquário mesmo, cada vez mais forte, e a gente está cada vez mais vendo a propagação de tatuadores e de tatuados, né? E o Aquário é o sistema tribal, é o sentimento de pertencimento, de tribo, de família universal, né? De não distinção, de não preconceito, de tudo cabe. São os LGBTA, né? Que mais? É a casa 11, é a casa da cidadania, a casa do pertencimento, é a casa que precede e antecede a comunhão,
da gota que encontrou o oceano, que a gente vai viver muito fortemente em 2022 quando Júpiter estiver em Peixes, né? E depois, mais para frente, também quando Saturno estiver lá. Bom, então, meus amores, né? É o momento de pegar o nosso livro, é o momento de olhar para o que você tem na sua casa, de você tirar o que é velho da sua casa física, da sua casa emocional, mágoas, ressentimentos, rancores, né? De você perdoar, né? Sobre o outro, porque assim você está se perdoando, se libertando, né? Muito disso pode vir através da fala, da expressão, escrita, verbal, da dança, da música. Utilizem a arte, que é tão canceriana, né? Pisciana, escorpiana. A arte é um canal, é um veículo. Então, a arte, ela é uma ferramenta. A arte, as terapias, né? Terapia, psicoterapia, constelações, tudo que trata do nosso inconsciente e põe para fora, naturalmente transforma, transmuta, transcende, limpa, regenera, purifica, renasce, abre espaço, né? Então é isso que a gente está precisando fazer nesse momento. Invistam esse tempo de vocês em olhar para dentro, numa terapia, num floral, numa constelação, numa astrologia, numa leitura de aura, nos registros akáshicos. Conversem com os amigos, conversem com quem vocês precisam conversar, né? Que afetos são esses que precisam ser expressos verbalmente? Onde que não está tendo diálogo, né? Onde precisa restabelecer um vínculo? Qual é o medo de estabelecer um vínculo? É o medo de entrar na intimidade. Intimidade significa ir além de tirar a roupa e ficar nu fisicamente. É a nudez da alma, é a nudez do ser, é você ser quem você é, você mostrar quem você é e não depender da aprovação alheia, né? De você poder ser quem você é nas relações, respeitando a si mesmo e respeitando o outro dentro da individualidade de cada ser, que é para onde a gente está se dirigindo no aquário, que é a riqueza e a beleza da diversidade que gera unidade, né? Então, tomada de consciência nesse momento, né, do nosso livro da vida, abrir o livro da vida, tomar consciência de onde estamos, onde eu tô? Só com essa tomada de consciência de onde eu estou e quem sou eu, que eu posso mudar. Aí eu ressignifico o passado, viro a página e eu posso, né, como protagonista, a partir da integração desse processo psíquico, egóico, a gente pode escrever um novo ciclo no nosso livro da vida, da nossa história. Não mais como vítimas, e sim como protagonistas. Algum de vocês aí viu ontem, depois do Big Brother, um filme que passou na Globo chamado Doutor Estranho? Eu nunca tinha visto, mas chamou muito a minha atenção e eu acabei vendo, né? Ficção científica com misticismo, bem na hora que o Marte entra do lado de Saturno em Aquário. Maravilhoso. Então, mostrava muito, assim, no filme, né? A luta da consciência que afeta o planeta Terra através das energias, das frequências de bom, né? Do bem e do mal, né? Da luz e da sombra. Os diálogos foram muito ricos, né? A mestra, que muito legal, já veio com uma quebra de tabu e paradigma aquariano, né? Então, mostra bem no início da cena, a hora que o médico, que é arrogante, que é prepotente, que acha que ele é Deus na Terra, né? Que ele sofre um acidente, quase morre, vai acabar meu tempo no Instagram, e aí aparece uma mestra mulher, né? E ele fica surpreso. Como assim a governante e a mestra é mulher? E ele entra nessa relação de mestre e discípulo, de aprendiz, e, no fim, a luz prevalece, como sempre, meus irmãos, né? E irmãs. Então, fé, foco, perseverança,
força e a luz vai triunfar e reinará no final de tudo isso.